Nós vamos conversar com a Marília Parreira, que é psicóloga, psicodramatista, mãe e esposa de autista. Marília, seja bem-vinda na semana de celebração da neurodiversidade e eu quero começar pedindo para você se apresentar um pouquinho para a gente, a sua trajetória profissional e como a neurodiversidade entrou na sua vida. Seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal, pelo convite. Então, eu tenho 7 anos de formada, né, em psicologia e o psicodrama, e eu vi muito o psicodrama, na autenticidade, né. E aí eu venho trabalhando no consultório, há algum tempo, venho observando algumas características nos meus pacientes a partir das observações que eu tenho em casa, né, com o Henrique e o Jota Arantes. Eu sou esposa do Jota e eu trago o Henrique como um filho, mas ele é meu enteado, né? A gente foi construindo um pouco dessa maternidade. Eu falo que eu aprendi a ser mãe a partir das experiências que eu tenho com ele, que eu estou na vida do Henrique desde que ele tinha 4 anos, mais ou menos. E, e aí a neurodiversidade entrou na minha vida com o Henrique, né? Quando eu comecei a namorar o Jota, eu não sabia que o Henrique era autista. E aí, em um determinado momento, não me lembro quem, falou: sabia que o Henrique é autista? Eu falei: não, o Jota nunca me falou sobre isso, né? E aí eu questionei ele, falei assim: como que você não me fala que o Henrique é autista? Ele: mas isso não define ele, né? É só uma. O autismo não define o Henrique. Tudo bem. E ali a gente foi construindo, eu fui construindo um vínculo com o Henrique muito bacana, né? De respeito, observando muito cada uma das características, cada ambiente que a gente estava. E na medida que eu fui observando, eu fui levando essa observação para o consultório. E é uma coisa muito interessante, eu ia falar engraçada, mas não é engraçada, é interessante de falar, é que eu fui vendo alguns pacientes que não tinham o diagnóstico, eu fui vendo várias características a partir da minha observação com o Henrique. E aí, mais tarde, o Jota recebe o diagnóstico dele também. Voltei. Voltou. Voltei, tá. Foi aqui. É, quando você vai falando, né, dos diagnósticos do Jota, do Henrique, da Luísa, mas teve um momento nessa história toda que você começou a se, né, começou uma pulguinha atrás da orelha sobre você. Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho disso, porque é um processo tão importante, da gente ir esclarecendo e sensibilizando as pessoas para isso, né? E é muito particular, assim, né? Essa coisa da autoidentificação e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como começou o seu processo também Uhum. de identificação como uma pessoa neurodivergente. Sim. Eu me identifico muito a partir das observações que eu fui tendo, né, com o Henrique, com o Jota, até com a Luísa, e dentro do consultório, e com a equipe OBA no geral, né? Eu vendo essas pessoas tendo o diagnóstico, exceto o Henrique, mas as outras pessoas tendo o diagnóstico tardio, eu fui vendo um quebra-cabeça, né? Não que falta peça nesse quebra-cabeça. Na verdade, as peças começam a se encaixar pós-diagnóstico. E uma libertação gigantesca
né, vendo essas pessoas se libertando, se empoderando e dando conta do de bancar o seu empoderamento, as suas características, falei: "Poxa, realmente, eu quero isso para mim também". Eu falo que depois que eu casei, eu me sinto mais livre do que quando eu era solteira, porque o Jota me deu muito essa liberdade de ser quem eu sou, né. E aí vendo, aí ele brincava muito, eu sou das trevas, eu gosto do escuro, e aí eu fui identificando muito com as características dele, né. Eu também gosto de escuro, gosto de cheiros, de essências, né, e ele gosta muito, luzes de vela. Fui fui me identificando muito, vendo, pós o diagnóstico dele, o quanto ele se libertou, o quanto ele encaixou essas peças mesmo, né, do quebra-cabeça. De novo, o quebra-cabeça para mim, dentro do autismo, ele não tá faltando peças, ele tá principalmente em diagnóstico tardio, ele encaixa as peças, é quando dentro das minhas observações, é quando faz sentido toda uma vida de traumas ali, né. E aí eu falei: "Quero isso para mim também". Sou um fenótipo ampliado para o autismo, eu não sou autista, mas eu me encaixo muito bem, eu sinto que eu me encaixo muito bem com as características, e isso já foi um grande libertador. E aí no dia que nasceu a comunidade Obá, eu estava ali, entre aspas, vivendo um luto, porque eu estava me identificando naquele momento com uma dislexia, né, ouvindo inclusive o Leonardo essa semana na neurodiversidade, eu falei: "Gente, realmente tem gente que vivencia, que pensa, que sente o mesmo que eu sinto", né. E aí eu fiquei horas aqui depois reverberando a fala dele e entendendo ainda melhor, eu já estava nesse processo de entendimento do meu funcionamento, mas quando ele falou da culpa, eu falei: "Nossa, é isso". Eu fiquei super emocionada naquele momento, e esse erro, por exemplo, que eu tive, né, esse me perder nesse momento aqui que vocês estão presenciando, é algo que vai ficar ali reverberando algum tempo com culpa, né, como o Leonardo falou. Mas eu me identifiquei muito e eu sinto que foi muito libertador. Inclusive, essas últimas semanas eu tenho me sentido um pouco, desorganizada mentalmente, e eu tenho conseguido passar isso para os pacientes e para as pessoas que estão mais próximo de mim, porque às vezes eu esqueço, eu falo alguma coisa querendo falar outra. Outro dia eu fui dar um exemplo para uma paciente, eu pensei, visualizei, isso ficou muito marcado para mim, né, eu pensei, visualizei na minha cabeça o frango de molho e falei: "Você gosta de peixe de molho?" E ela: "Não, peixe de molho é muito forte". Eu falei: "Espera aí", eu falei peixe, eu queria falar frango, né, porque essa paciente específica, a gente está começando a olhar para essas características. Essa paciente em específico eu já vinha observando, já vinha tentando investigar algumas coisas com ela, aí ela não conseguia identificar, apesar de que aí eu mandei algumas coisas para ela, falando de autismo em mulheres, e ela destravou todo uma, eu acho que devido aos traumas dela, acredito, né, acho não, acredito que devido aos traumas ela teve uma barreira, uma trava mesmo. E quando eu mandei, alguns podcasts para ela falando, né, de mulheres autistas, falando das suas características autistas, destravou tudo. E aí ela chegou no consultório sorrindo: "Nossa, agora eu estou entendendo toda a minha infância, faz muito sentido isso para mim, agora eu entendo por que que eu gosto de andar descalço, por que que a noite para mim é mais
é mais leve para sair de casa, porque o sol me incomoda, o barulho me incomoda e a noite não me incomoda. A noite é silencioso, é gostoso, né? E eu me identifico muito com isso. Eu acho que é isso. Né? É, Respondeu a sua pergunta, Gabi? aham, sim, sim, que é a coisa da identificação e como é poderoso quando a gente escuta alguém fazer uma descrição que às vezes a gente viveu sozinha aquela situação, aquele fenômeno, a gente viveu aquele fenômeno uma vida inteira sozinho dentro da gente e que a gente nunca nem soube falar para ninguém sobre isso, porque não tinha nomeação. Aí você escuta, eu fico arrepiada. Você escuta alguém descrevendo aquilo, você nossa, aquele é um negócio visceral dentro da gente. E esse processo de identificação, ele é muito poderoso, ele precisa ser levado em consideração. Porque quando, então, a sua paciente, por exemplo, escuta, né, outras mulheres falando, só ela sabe o que que ela vivenciou na infância, na perspectiva interna, que ninguém ao redor dela viu, mas que Uhum, ela tinha, né, a gente tem consciência e noção de muitas coisas quando a gente é criança que os adultos acha que as crianças não têm, né. E sim. você na sua infância, com as dificuldades que teve de aprendizagem, aí na faculdade também vivenciou, que, né, faculdade a Sim. gente revive as coisas, né. E quando eu estava conversando com o Leonardo também, eh, eu é interessante falar sobre a dislexia, né, porque a semana de celebração da neurodiversidade, ela não é só sobre o autismo, pelo contrário. E a gente vê muito poucas pessoas falando sobre a dislexia. E eu, quando eu escuto alguém, né, descrevendo a vivência da dislexia, eu quero saber mais, porque eu não escuto isso das pessoas autistas que não são disléxicas. E Uhum, quando eu estou conversando com alguém que é disléxico, eu quero e aí? Como é que é? Como é que você vivencia isso? Como que o seu cérebro funciona nessa situação?". E aí quando a pessoa fala, você fala: "Sim, é isso", porque a gente quer uma validação que é exatamente aquilo que a gente sente também, né. E aí no dia que eu conversei com o Léo, eu queria ficar mais tempo com ele, conversando, e a gente ficou nos bastidores falando da dislexia. E não uhum, dava para ficar mais na entrevista, porque já tinha estendido muito o horário, né, o tempo. Eh, e aí, escutando a Giovana falar também, né, que ela também se identificou com a dislexia, olha só que interessante, para você ver como são as coisas. A Giovana se identificou como disléxica ouvindo você falar numa live que a gente fez junto. E aí fez muito sentido para ela. E aí ela hoje começou a buscar formas de organizar e criar estratégias também. Porque um autista uhum, que não tem dislexia, ele não precisa ter o esforço e as estratégias que uma pessoa disléxica tem que ter na vida para ler, escrever, a forma de processar a informação, né. uhum. E aí, assim, só uma pessoa disléxica vai entender e se identificar no que uma outra pessoa disléxica está falando, né. Então, caramba, isso é fantástico, assim. E quando você fala sobre o destravamento, né, da sua paciente ali, que depois que ela escuta aquilo, a gente faz uma retrospectiva, assim, né. E aí, o que eu queria saber de você, já tem um tempo que você, então, começou esse processo de identificação, de luto, porque a gente se identifica, aí depois tem todo um luto, a gente se sente bem sensível e vulnerável. A Solange querendo participar. Eh, Aí agora passou um tempo, como é que você tem vivenciado isso hoje? Já tendo maturado um pouco essa, autoidentificação, como é que você tem vivenciado isso? Nesse momento eu tenho vivenciado de uma forma bem de observação, né, porque eu acredito que eu já aceitei, eu já cheguei no último estágio, digamos assim, do luto.
e eu tô observando mais o meu funcionamento, né. E aí outro dia eu fui levar os meninos na escola, o Henrique e a Clara, que a Clara, a gente está na investigação, né, a suspeita é de altas habilidades, mas enfim. E aí eu fui levar os meninos na escola e estava voltando para casa ouvindo uma música, e aí teve uma palavra específica que eu falei: "Gente, o que que significa isso, né?". E aí eu fiquei o dia todo, eu li no dicionário, não entendi o significado real daquela palavra. À noite, a hora que eu e o Jota estávamos, conversando, ele falou algo bem similar do que era aquela palavra, eu falei: "Nossa, agora faz sentido, agora eu entendi". E aí eu fui calcular o tempo, né, do meu delay, eu brinquei, né, qual que é o tempo do meu delay para entender alguma coisa, e eu cheguei em 16 horas. Falei: "Poxa, isso tudo, né, por que 16 horas?". E aí eu fui buscando também coisas na minha memória, assim, desde a infância, essa questão dos meus delays. E aí eu entendi, né, de uns 10 dias para cá, mais ou menos, eu entendi por que que eu nunca concluí nenhum livro, seja grande, pequeno, minúsculo. Eu entendi porque a leitura é complicada para mim, porque eu também tenho lido e estudado bastante sobre o TDAH, e tenho me identificado com algumas características também do TDA, né, eu acredito que não tem a hiperatividade, mas o déficit de atenção, eh, vem muito forte para mim quando eu vou estudando, entendendo tanto a dislexia quanto o TDA, e aí eu fui entendendo melhor, e aí era uma coisa que o Jota ficava muito no meu pé: "Se você não consegue ler, vai pra a videoaula". E eu ficava na resistência, e eu só perdi essa resistência pós-identificação da dislexia. E aí eu consegui, hoje eu consigo sentar e passar 2 horas estudando com videoaula, né, foi algo que me libertou muito, ter essa oportunidade de outras formas de estudar que não a leitura. Mesmo assim, com a videoaula, às vezes uma aula de 1 hora, eu preciso da aula gravada, a aula ao vivo eu tenho um pouco mais de dificuldade, porque eu vou, assisto. "Ah, isso aqui ficou confuso", eu volto. Às vezes uma aula de 1 hora eu levo 3, 4 horas para assistir completo. E aí eu levo mais uns 2 ou 3 dias, entendendo aquilo para dar continuidade, né. Então, e aí eu tô conseguindo me respeitar e entender que eu não sou burra, né. E ontem eu estava, com a minha mãe, conversando com ela e contando mais sobre essa característica. Ela: "Nossa, e a gente levou você para fazer tantas avaliações e na época a gente não conseguiu, encontrar a dislexia, e é uma pena, porque a gente achava que naquela época, a gente achava que é porque eu não estava conseguindo acompanhar vocês na escola, porque eu também estava me especializando, e é uma pena". Eu falei assim: "Não, mas sempre é tempo, né, para gente ir se identificando e cuidando disso, né". E aí eu escolhi uma profissão que a gente não vai parar de estudar nunca, então, e agora, aí eu falei para ela, falei assim: "E agora eu encontrei uma forma mais leve de estudar, agora eu gosto", né. E foi na faculdade que eu aprendi, que eu tomei gosto também de estudar, porque aí que eu fazia? Na escola conteudista, é mais difícil de você ter uma liberdade para poder estudar, né, da sua forma, né, é daquele jeito e tem que ser daquele jeito para todo mundo, os padrõezinhos, né. E aí na faculdade, como tem uma liberdade maior, aí era assim, eu lia o material que o professor mandava com antecedência, anotava tudo que ele falava e todos os rabiscos. E aí quando eu chegava em casa para entender melhor, eu já tinha lido o que o professor tinha mandado, os textos, aí eu lia o rabisco
lia os rabiscos que ele fazia, lia aquilo que eu entendia que era mais importante da fala dele e entendia. Hoje, olhando o meu histórico escolar de notas, eu fico assustada com as notas da faculdade, porque naquele momento que eu estava vivenciando na faculdade, eu ainda me sinto, né? Mas é algo que eu já estou trabalhando isso, mas ainda me sinto muito burra, né? Que são os rótulos que a gente vai recebendo de, de da vida inteira. E aí na minha família tem um negócio que as coisas têm que ser para ontem. E para um disléxico não funciona as coisas para ontem. Hoje eu consigo entender isso, que as coisas não precisam ser para ontem. O meu entendimento, o meu funcionamento não tem que ser para ontem. Né? E isso ficou tão marcado também no final da minha gestação, que a gente estava organizando o quarto da Clara. Às vezes, pessoas da minha família chegavam e falavam assim: mas tem que arrumar, você já está com 8 meses, daqui a pouco, e não sei o quê, e o Jota não arruma esse quarto, não acaba de montar as coisas. Eu falei, tudo bem, ele é o pai dela, ele tem um funcionamento mais lento e eu vou respeitar o funcionamento dele, porque aí tem isso também, né? Vivência, não só pela identificação com a neurodiversidade, mas vivenciando com a neurodiversidade, eu aprendi muito a respeitar o tempo, os limites, que até pouco tempo eu não tinha, né? Hoje eu consigo colocar os meus limites, né? Que as pessoas respeitem as minhas limitações. E aprender, gente, eu aprendo demais com os autistas. Eu falo do autismo porque é o que está mais latente na minha vida nesse momento. Mas vendo toda essa bagagem, essa semana, né, com várias outras neurodiversidades, gente, eu aprendi demais. É muito lindo, é muito rico ouvir toda essa neurodiversidade falando mesmo. E é isso, né? De novo, as peças do quebra-cabeça se encaixando é algo muito. Eu acho que eu vou ficar redundante, mas é muito bonito, é muito É, libertador. isso, eu ia falar essa palavra. É libertador, porque você vê, né, durante toda a semana a gente teve conversas com as pessoas se abrindo, né, de uma maneira tão autêntica e sem medo de julgamento. E isso também me emociona muito, né, porque, assim, eu fico pensando, como teria sido, né, quem seria eu, e é o que a gente quer fazer aqui para orientar pais, professores e profissionais, ah, sem os julgamentos, né, Uhum, sem porque eu ouvi, né, que eu era burra, eu ouvi isso, né: "Não, essa menina é burra, ela não aprende", né, ou então: "Olha, né, aula particular, não, mas ela não aprende". E aí, e ainda que ninguém te chame de burra, né, você pode ouvir isso de familiares, professores, colegas, tal: "Você é burro", né, porque você tem um uhum, tempo diferente, mas que a gente mesmo, o que o adulto não percebe é que a própria criança, ela consegue fazer generalizações, ainda que ela uhum, não consiga expressar isso. Se fulano é inteligente, tira notas boas, faz com facilidade, eu estou pelejando aqui, qual é? O que a gente aprende que é o contrário de inteligente? Burro. uhum, Então, não preciso que ninguém me nomeie, porque eu mesmo vou tirar essa conclusão. uhum, E recentemente eu falei, né, que eu tô processando, tô trabalhando alguns traumas, e eu cheguei nesse lugar que, eu tô olhando justamente para esse sentimento de ter crescido, passado uma vida inteira me sentindo burra, só na faculdade que eu percebi que não, só que depois você continua todo um trabalho, porque você continua insegura, com ansiedade, medo de errar, perfeccionismo. E aí alguém falou: "Gabi, mas é óbvio que você é inteligente". Eu falei: "Não tira a minha mágoa de mim".
neste momento, eu não quero saber se eu Uhum. sou inteligente ou não. Uma Uhum. parte da minha mente sabe que eu sou inteligente, mas eu passei uma vida inteira me ensinaram que eu era burra, me Uhum. fizeram acreditar que eu era burra. E neste momento eu estou muito magoada, e é esse momento que eu ainda estou, gente. Então, claro que uma parte da minha mente sabe, mas eu estou em contato com a minha mágoa, como me fizeram pensar que eu era burra. Ninguém Uhum. viu aquela inteligência funcionando internamente de criar estratégias para sobrevivência. Uhum. A inteligência executiva, a inteligência de camuflagem, e ninguém te valida isso nunca. E você é Uhum. burro ou inteligente só pela nota que você tira na escola ou não. É muito perverso isso, né, Marília? É. Muito. E aí, ainda mais quando a gente é comparado, né, que eu sou irmã gêmea, eu sou gêmea, e a minha irmã é mais inteligente, né, naquela época ali. Ela é inteligente, mas eu acho que acredito que por conta do meu delay, do meu tempo maior de entender e compreender as coisas, eu fui muito comparada, né, com ela. Sendo gêmea, parece que a comparação aumenta ainda mais. Não entendo por que que as pessoas acham que gêmeos têm que ser idênticos em tudo, de funcionamento executivo ou de qualquer outro tipo de funcionamento. Mas eu fui muito comparada, né, e aí eu era mais baixa que ela também, então sempre teve muita comparação entre eu e ela. Eu queria falar do delay que você mencionou também, né, que você Aham. ouviu uma palavra e: "Gente, que palavra é essa?". Isso é um fenômeno bem curioso, foi bom você ter falado, assim, porque eu falei: "Caramba, isso existe mesmo". Então, de repente, eu estou escrevendo uma palavra, né, ou li uma palavra, e eu não sei o significado dela, não é que eu não assim, não é que eu não tenha lido ela nunca ou coisa assim, só que Uhum. você não acessa você não acessa aquela informação. É óbvio que eu sei que palavra que é aquela no contexto geral da vida, mas naquele momento, quando eu estou lendo ou Uhum. estou escrevendo, de repente a palavra ela perde o sentido, é como se ela tivesse perdido o sentido. E eu fico olhando aquela palavra e ela simplesmente não me diz nada. É como se eu estivesse olhando aqueles escritos de uma escrita, chinesa, como o Juninho falou, e você olha aquilo, aquilo é só um desenho, não tem significado para você. E isso é algo que pode acontecer seja você escutar, né, como foi o seu Uhum. caso, você ouviu uma palavra e aí você fica repetindo a palavra na cabeça, né, fulano, fulano. Aí você fica tentando, fazendo um exercício, uma ginástica mental para ver se você acessa. E a dislexia, ela tem a ver justamente com isso, com acesso ao léxico, né, com acesso ao som, ao conceito, e juntar isso para você transformar em fala, em escrita. E tem hora que falha, e é uma palavra super comum. Eu tô com um papel aqui, de um livro, chama O Político, aí eu fico olhando ali, né, aquela letra político ali, aquela palavra, é só um desenho, não tem um sentido léxico Uhum. para o meu cérebro. E aí um dia, por alguma razão, é aquela palavra. Então quando você falou do delay, eu também super me identifico. Marília, aí eu vou geralmente eu faria a pergunta assim: "Ah, o fato de você ter se identificado como pessoa neurodivergente fez diferença na sua atuação profissional?". Eu Então, essa pergunta também tá aí para você, mas, eh, o fato de você ter percebido a neurodivergência ao seu redor fez muita diferença para o seu processo de aceitação? Tipo, você foi vendo a neurodiversidade ao seu redor, você foi vendo os uhum. autistas se empoderando ao seu redor, né. Eh,
você falou do tempo do Jota em arrumar lá o quarto da Clara, aí você vai vendo tempo, aí você vai aprendendo como mãe do Henrique, esposa do Jota, toda a questão de crises, de respeitar o momento, de tentar prevenir. Isso foi ajudando com que você, então, desenvolvesse um processo de autocompaixão e de você mesmo aprendendo a colocar seu limite, percebendo o seu funcionamento de tempo, a neurodiversidade alheia, te ajudando no seu processo de autoaceitação? Sim, ajudou muito, né. Inclusive, um dos recursos que eu venho observando que eu faço é quando vem uma pergunta, né, às vezes eu tenho a resposta pronta no meio da pergunta, mas eu vou esperar concluir a pergunta e aí eu começo a parafrasear essa pergunta na minha cabeça. A hora que eu vejo, eu estou verbalizando o que eu estou falando na minha cabeça. Mas, sim, olhar para essa neurodiversidade em volta de mim, não só, né, no pessoal, mas no profissional, ajudando essas pessoas também a se empoderar, ajudando o Henrique a se empoderar muito, trazendo o Júnior, o Jota, né, também para o empoderamento, me ajudou a me empoderar, tem me ajudado a me empoderar muito, né, me aceitar e eu acho que ainda preciso ir lá na minha criança, acolher ela, né, que o psicodrama ele fala, né, sobre não só o psicodrama, mas outras abordagens também, mas eu sou da linha do psicodrama, então ele fala: "Vamos lá na criança, vamos acolher a sua criança", né, eu ainda vou fazer isso, ainda não fiz, mas conscientemente, enquanto adulta, esse processo da aceitação das pessoas que estão à minha volta, de ver o funcionamento, de observar e ver como que é o funcionamento de cada neurodivergente à minha volta, fez com que eu me aceitasse e olhasse, sim, com mais compaixão, Gabi. Foi muito importante para mim, descobrir a descobrir, me identificar com a neurodiversidade nesse momento que eu estou. Porque agora eu vejo que eu tenho mais recursos, inclusive, para poder defender esse funcionamento meu, que é igual essa semana eu estava muito desorganizada, e aí às vezes eu perdia, e aí eu falava: "Olha, está acontecendo isso essa semana, então tem um pouquinho de paciência que a palavra vai chegar", porque aí vai sumindo às vezes as palavras, né, eu sei que eu falo muito isso pro Jota, né, eu sei o que eu quero falar. Eu entendo o que eu quero falar. Tá aqui, tá como se fosse um roteirinho na minha cabeça, mas quando eu vou verbalizar, não sai, não sai. Ou sai desorganizado. E aí eu já fui conversar às vezes com muitas pessoas, as pessoas: "Quê? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Tá confuso". Tá, então espera aí. Aí às vezes eu até desisto de falar. Né, não, deixa, depois eu falo. Aí eu vou reformular na minha cabeça, fico ali 2, 3, às vezes 4 dias reformulando o que eu quero falar, e aí eu chego e falo. Aí eu fico mais assertiva. E eu vejo também que em muitos momentos, Gabi, isso ficou muito claro semana passada, no final de semana passado, essa questão do não conseguir falar me deixava muito nervosa, né, e aí nervosa de às vezes, explodir, né, colocar para fora de uma forma não assertiva, uma comunicação às vezes, eh, agressiva. E aí no final de semana passado isso ficou muito claro, porque eu estava muito nervosa, não estava entendendo, ainda estava tentando fazer uma varredura aqui dentro da minha mente para entender por que que eu estava naquele estado, porque aparentemente não tinha motivo nenhum. E aí eu falei assim: vou tomar um remedinho para ver se eu consigo organizar a minha mente". E eu tomei. E cessou a minha raiva, o meu nervoso, aquele negócio de querer explodir,
E quando cessou isso, depois que o remedinho começou a fazer efeito, vieram todos os meus nervosos, todas as minhas explosões, assim, desde a minha infância até semana passada, vamos dizer assim, né. E foi muito interessante, eu consegui acolher a minha raiva, o meu nervoso, e entender que, na verdade, eu só, entre aspas, né, só desorganizada mentalmente. Não passa disso, não passa de uma desorganização, então tornei consciente isso, o remédio foi, eu falo que o remédio foi um ponto muito forte para eu entender essa desorganização, e dentro dessa desorganização é onde eu falo assim: "Ai, a minha dislexia tá em nível hard essa semana, então vamos com calma, porque aí vai perdendo a fala, vai perdendo as palavras", e aí é um exercício de respiração para conseguir lembrar, aí eu fecho o olho: "Só um minutinho, espera que eu vou lembrar". E aí vem a palavra, vem a frase que eu quero falar, o que eu quero perguntar. Isso acontece também dentro do consultório em alguns momentos, né, não só dentro de só na vida particular. E e aí, com toda essa experiência, eh, eu tenho percebido que eu tenho conseguido ajudar, os meus pacientes, inclusive nesse empoderamento, porque eles vão identificando as características, deles mesmo, e vão falando: "Nossa", no Natal mesmo, né, em dezembro, uma paciente minha me mandou mensagem e falou assim: "Marília, agora eu entendi por que que eu não gosto de foto. O flash incomoda os meus olhos, dói a minha cabeça. Eu não gosto de shopping, shopping é muito cheio, independente da época, é muita luz, é muito barulho". E aí que é uma paciente com diagnóstico, que a gente conseguiu o diagnóstico agora, recente, e eu já vinha percebendo, já vi ela chegou, essa paciente específica, ela chegou com o diagnóstico, de depressão, e aí a gente vai tratando a depressão, e aí na medida que a gente trata, que a gente vai conseguindo, entender melhor os motivos, talvez, dessa depressão, a gente vai entendendo que, na verdade, ela tentou se adaptar ao mundo que ela vive ali. E ela não está dando conta mais de se adaptar, e aí entra nesse processo, depressivo. E aí, na medida que a gente foi olhando cada característica e ela foi conseguindo, fortalecer para empoderar cada característica, ela tomou a decisão de que: "Não, agora eu consigo, não ir ao shopping, às vezes não ir para o templo religioso, porque tem muito barulho, um som muito alto. Eu consigo, entender melhor o meu funcionamento". E e e ver essas pessoas conseguindo entender o funcionamento, entender, que precisa se fortalecer para se defender mesmo, que foi uma coisa que eu falei para a psicóloga do Henrique outro dia, eu falei assim: "A gente precisa empoderar esses autistas para conseguir se defender daquilo que eles não querem, né, daquilo que faz mal para eles, porque se eles conseguirem fazer isso, a chance deles entrarem no meltdown, no shutdown, num burnout, né, em qualquer crise, vai ser muito menor", né. E aí ela falou: "Nossa, Marília, faz todo sentido". Que foi num momento que a gente estava empoderando bastante o Henrique também, né, para as coisas, porque eu vejo essa dificuldade, até o autista verbal, Gabi, eu vejo muita dificuldade na fala, né, talvez pelo perfeccionismo, conforme a minha vivência, tanto em casa quanto no consultório, eu vejo os meus autistas, muito carinhosamente, tá, meus autistas, eh, trazendo muito esse perfeccionismo, né, eu falo: "Gente, vocês têm poder de fala, como que a gente pode falar?", né, como que e aí às vezes eu ensaio com eles, né, eu preciso
tomar uma decisão, preciso contar alguma coisa para alguém, mas está difícil, então como que a gente pode fazer? A gente vai encontrando outras formas, outros recursos desse empoderamento, dessa fala, né, de como que vai ser comunicado. E aí eu vou abrindo um É. monte de abas, né, Não, Gabi, que eu eu tinha 2 perguntas importantes, que eram importantes, assim, que eu ia, eh como que fala? Explorar você pessoalmente, né, da sua vivência, mas essa última fala, ela me convida a ir para um outro lugar que eu acho muito interessante da gente falar, que é o poder do psicodrama, né, e o psicodrama dificilmente ele aparece como uma abordagem para se trabalhar pessoas autistas, para auxiliar pessoas autistas. uhum, E o muito interessante é a gente perceber, outras abordagens pegando técnicas ou métodos, né, e o roleplay hoje você vê ele em várias abordagens, a TCC então, terapia cognitivo comportamental, é mestre em pegar, e tá tudo bem pegar ferramentas diversas, mas não assume que é seu. Não, assume que não é uhum, seu e fala da onde que veio, né. Enfim, e até porque se você fez uma faculdade, né, de psicologia, entende-se que você passeou por diversas abordagens e você pode, né, na hora de você trabalhar com o seu paciente, você, não é o seu paciente que precisa adequar e se encaixar na sua técnica. É você que uhum, tem que ter milhões de ferramentas de todos os tipos possíveis para trabalhar com o seu paciente. Só que as pessoas não têm noção o que é o psicodrama, né, e que a principal proposta do psicodrama é trabalhar a espontaneidade. uhum, E trabalhar nesse lugar em que eu vou experimentando formas diferentes, mas principalmente eu vou me experimentando como eu me sinto comigo mesmo nas diferentes situações. E aí você, para cada vivência, para cada, eh, cena que você vivencia ali, hã e que você, num primeiro momento, tá com muito medo, tá com muita ansiedade, tá com muita vergonha, aí você analisa de fora a sua própria cena, o seu próprio, né, "Vamos experimentar fazer diferente? Como seria fazer para que você não sentisse vergonha nenhuma?". Aí você vai: "Ah, eu quero fazer minha apresentação com a almofada tampando meu rosto". Então faça, experimente, veja como está o seu corpo, descreva isso. Então o psicodrama ele é muito poderoso para esse processo de empoderamento, esse treinamento, que é diferente de um adestramento. É igual assim, quando, eu praticava, tiro prático. Você vai, põe a mira, faz o disparo, mas aí você tem que ir lá, ver lá no como chama? Aquele negócio? Alvo, alvo, onde você mirou de fato? Você mirou para cá, você acertou para cá, vamos regular a mira? Vamos experimentar? Vamos ver o que que aconteceu? Se você acertou para cá enquanto você mirava para cá, tenta mirar um pouquinho mais para cá para ver se a gente acerta onde precisa. "Ah, mas não é assim que faz a mira". "Não, mas aqui você só está experimentando". Então, eu tive instrutores que me colocaram muito nesse lugar de experimento. E uhum, ali eu acho que isso me fez interessar muito pelo tiro prático, porque ele traz uma vivência muito forte ali de ansie não é de ansiedade, é de ativação da frequência cardíaca e tudo mais, só que você tem que regular aquilo para poder conseguir fazer a mira, tal, ser muito presente, tal. E eu tive instrutores que me permitiram experimentar. E o psicodrama também foi esse lugar, né, eu fiz a formação, eu comecei o psicodrama antes de terminar no último semestre da faculdade, eh, e isso porque a terapia do psicodrama, a minha primeira terapeuta era psicodramatista. uhum, E ela fez uma cena comigo que eu lembro até hoje, assim,
É fantástico. Em um outro momento eu comento isso com vocês. Então, quando você fala do processo, né, de experimentar, de vamos fazer aqui a cena. Tá, como que você pode falar para a pessoa? Ah, isso, isso. Ó, eu tô ouvindo assim, é exatamente isso que você quer falar? Tem algum outro jeito que você possa falar? Como é que tá seu corpo? O que que você tá sentindo? Como é a expressão? Observa. Você vai se experimentar e você vai construir algo, uma habilidade que é sua, isso é a espontaneidade para o psicodrama. E quando você pensa, então, psicodrama com o autismo, aí você olha para o autismo e a gente sempre conversa sobre a rigidez que está presente no autismo, né? O que Sim. é o treino? Porque o psicodrama fala, né, sobre o treino de espontaneidade. O que é o treino de espontaneidade, se não um exercício de funções executivas, de flexibilidade, de experimentação para aquela rigidez que vem principalmente da proteção, né. E não só para o autismo, gente, para a neurodiversidade em si. Então o psicodrama ele é uma ferramenta muito poderosa, né, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre essa divagação minha aqui do O psicodrama. psicodrama, a minha primeira terapeuta também era psicodramatista. Era não, né, ela é. Mas e é muito interessante mesmo como que o psicodrama vai ajudando os autistas a ter voz. E aí quando eu falo voz, eu não falo só no verbal não, né, porque existem várias comunicações. E aí o psicodrama ele vai trazendo essa espontaneidade, essa potência, né, a gente consegue, ir olhando para a potência de cada ser humano, independente do diagnóstico, e e fortalecendo essa potência, né. E a partir desse fortalecimento da potência vem a a espontaneidade do autista, né. E ver isso, esse crescimento dentro do consultório é emocionante. Então, assim, eu tenho alguns pacientes autistas que chegaram bem fechados mesmo, e fechados a ponto de não conseguir levantar a cabeça e tá tudo bem, né, mas hoje, esse paciente específico, por exemplo, chega próximo de mim. Né, ele às vezes, esse paciente quer me mostrar alguma coisa, "Eu posso chegar perto da senhora?", "Claro, pode, venha", né, e aí ele vem, ele consegue chegar perto de mim, que era uma coisa que às vezes, eu não conseguia, era difícil, e tá tudo bem também, né, ser difícil chegar próximo, das pessoas, que é a forma que ele consegue estar ali no meio. E eu vejo que o psicodrama eh para os pacientes autistas, na medida que a gente vai, eh, dando lugar para a potência, da dessas pessoas, eles vão conseguindo uma não vai sair a palavra que eu quero falar, mas vai conseguindo socializar de uma forma com menos sofrimento. Não vou falar sem sofrimento, porque eu sei que não é sem sofrimento, mas com um sofrimento menor. E aí, dentro daquilo que ele vai dando conta, ele vai, se aproximando, vai socializando e vai encontrando, às vezes, seus pares, seu nível de suporte, né, até o momento que, às vezes, ele consegue chegar: "Olha, eh" Vo eu preciso te falar que você é meu nível de suporte aqui na faculdade, tá. E a pessoa: "Não, tudo bem, eu posso ser seu nível de suporte". E é muito bonito, né, quando vem essa devolutiva. Sim. Eu estava lembrando aqui, né, eu esqueci a palavra também, né, a gente é igual. É, duas disléxicas com TDAH, né, e aí não
Apesar da Marília eu me identifico também como TDAH, tal, é que hoje, mudou, né, a gente todo mundo é TDAH, não fala mais só o TDA, Ah, que é. era agora ou predominantemente desatento, ou com hiperatividade e impulsividade, ou o ai, já Os esqueci a 2. palavra, misto lá, que não é O misto que misto. fala, combinado que fala, combinado. Mas eu estava lembrando aqui, uma coisa. Oi, Solange, fala oi pra galera. Oh, meu Deus, hoje tá numa carência. Eh, no psicodrama, tem as etapas, né, quando a gente vai fazer um roleplay em grupo, mas também no individual também. Tem um momento que você compartilha, né, o momento de compartilhar, que é como foi pra você, mas tem um momento de fazer um processamento, que eu esqueci o nome que a gente chamava, não sei se é elaboração ou alguma coisa assim, que a gente tem um aquecimento, né, aí tem Sim. a cena em si, aí tem o compartilhar e depois o elaborar, não sei se era, mas a ideia é de elaborar. E isso é uma coisa que para mim na terapia, quando eu fiz o psicodrama, quando eu comecei, né, eh como paciente, eu estava com 21 anos. Isso foi uma coisa que fez muita diferença para mim no processo terapêutico, porque a a minha antiga terapeuta, que era a Ana Paula de Mello, né, aqui de Uberlândia, ela ela "O que que você quer aprender, Gabriela?" E a gente já falava muito da dificuldade social, do meu enrijecimento, não sabia de autismo nem nada. Então eu quis fazer terapia com a Ana Paula à época, porque ela fez uma palestra na faculdade sobre psicodrama e falou sobre espontaneidade e tal, e eu falei: "Eu preciso trabalhar com ela", porque é isso, eu sempre quis trabalhar, eu sempre percebi em mim a rigidez, o fechamento e tal. E uma coisa na terapia é que a gente planejava experimentos, a gente planejava coisas que eu pudesse fazer fora, né, porque, ela falava que a terapia não acontece ali, a terapia acontece fora, quando você vai se experimentar no dia a dia, quando você vai para terapia, você vai elaborar aquilo. E aí, eu queria aprender a abraçar o meu pai. Porque a minha família né, autismo dos 2 lados, então não era uma família que abraçava, beijava, tal. Mas eu via os tios e fazer isso com os primos e tudo mais, eu falava: "Pô, meu pai não gosta de mim, né, porque não abraça, não tem demonstração de afeto". E aí eu entendi na terapia que eu cobrava do meu pai uma coisa que eu não fazia, porque eu também não abraçava, até porque eu não tinha aprendido, né, e entendi que ele não tinha aprendido e por isso ele não sabia fazer isso, como bom autista que é. E aí esse foi o meu plano. Por um bom tempo a gente foi fazendo aquecimentos, por várias sessões, Uhum. treinamento, mas aquilo é uma rigidez tão grande que, às vezes, eram pequenos movimentos, ou de imaginar como seria, e descrever e trocar até que um dia eu acordei decidida, é hoje. E era um domingo, né, então os planos eram: eu queria abraçar o meu pai sem ser por aniversário, datas festivas ou coisa assim, um domingo qualquer. E escolhi um domingo. E aí eu me articulei tanto, eu me treinei tanto, eu me organizei tanto para aquilo, e aí um certo domingo eu acordei, ele estava tomando café, então eu cheguei, pelas costas, né, ele não sabia que eu ia fazer isso, eu ali super envergonhada, sem jeito, fui, dei um abraço nele, né, vindo pelas costas dele, abracei, dei um beijo na cabeça dele, "Bom dia pai", e saí. Nossa, mas eu queria me enterrar no chão. Eu sentia tanto constrangimento, tanta vergonha, porque aquilo era tão desengonçado, aquilo era tão esquisito. E aí eu olhei para trás, ele estava muito desconcertado, né, porque foi a imprevisibilidade da imprevisibilidade. Eu não sei quem ficou Uhum. mais desconcertado.
Só que aí eu coloquei isso como meta. Sempre que ele chegava de viagem, porque ele trabalhava fora, vinha toda semana, sempre que ele chegava, eu ia lá, dava um beijo e um abraço. Até que o dia que eu não podia, ele começou a esperar que eu fosse, até que um dia, passou muitos meses, até que um dia eu fui e abracei ele, e ele retribuiu o abraço, porque antes era abraçar um poste. Uhum. E aí o Júnior até o Jota, ele até brincava, né, quando eu vinha de Belém passar férias em Uberlândia: "Ah, a Carol, que é minha irmã, chega de Brasília, né, o pai vai e aí, foi bem de viagem? Beleza. O Fred chega de BH, que é meu irmão, morava fora também. Bom, bom. A Gabriela chega de Belém, o Cândido quase pula né, e eu falo: "Gente, mas isso foi conquistado, foi uma necessidade minha", né, porque eu vi Uhum. aquilo dos outros e eu por que que a gente não faz isso? Por que que eu não faço? E é desconfortável, hoje não é mais. E o que que foi interessante no psicodrama, é porque você não está sendo treinado e adestrado no sentido de ganhar recompensas, a recompensa ela vem muito ao natural. A recompensa Uhum. para aquele reforço positivo do comportamento, ela vem naturalmente do social e da sua própria análise, quando a gente faz essa elaboração. Como eu me sentia? Vou para terapia e falar como foi desconfortável aquele primeiro movimento, e fazer toda aquela elaboração. E aí isso era uma coisa que eu foi uma coisa que era a pergunta que eu queria te fazer. Porque aí você estava mencionando sobre a sua vivência, e você falou: "Nossa, aí eu estava desorganizada, aí eu precisei vivenciar aquilo para saber da onde vinha aquela desorganização tal". Que esse processo autorreflexivo, de ir para dentro, de se escanear, de se investigar, hã, isso é fundamental no empoderamento, né, Marília, da neurodiversidade. Da neurodivergência na gente, porque a gente precisa ser validado nos nossos medos e perder medo de sentir medo, mas como é que você vai fazer isso se você nunca se vivenciar, né? Se Uhum. quiser comentar um pouquinho desse processo de você ir fazer essa análise e também de ensinar isso para o seu paciente. Uhum. E de às vezes, Gabi, nem entender, nem saber o que que você está sentindo, né. E eu vejo muito com o autista, que a gente precisa nomear mesmo e ir conferindo. "Olha, eu senti medo", dependendo, né, da história, será que isso foi medo mesmo? Será que não foi, eh, tristeza? Ah, mas o que que é tristeza? Né, então vamos ver se é tristeza. Vamos ver o significado. E às vezes eu pego o dicionário mesmo. Vamos olhar o que é tristeza no dicionário, ver se faz sentido dessa forma e vou trazendo às vezes exemplos, né, para ir nomeando o que que é tristeza, o que que é alegria. Eu brinco que eu passo tarefinha de casa, né. Olha lá, vai lá no dicionário, pergunta para as pessoas à sua volta, às vezes, eh e aí tem você foi falando do abraço, eu lembrei muito de um comportamento aprendido também do Henrique, né. O Henrique ele não gostava muito de toque, nem o Jota não gostava de toque. E aí eu sou muito de toque, eu gosto muito de abraçar. E aí na medida que eu fui aproximando do Henrique, que ele foi confiando em mim, ele foi permitindo que eu abraçasse mais ele. E hoje ele adora abraço, ele gosta, né, então ele já chega, ele me vê e me abraça, né. O Jota traz muito isso: "Ah, eu não gosto muito não gostava muito do toque", o próprio Henrique já trouxe isso, né, eu falo assim, ele falou um dia: "Mãe, o meu pai não gosta que pega na mão dele, né". Falei: "Não, mas você gosta, né, então deixa eu pegar na sua mão". E aí, é isso, né, você vai avaliando, vai entendendo e nomeando para a gente mesmo o que que é aquilo, nesse momento, nesse lugar de fazer essa, como eu falo, essa varredura interna, eu vou identificando: "Ah, mas isso parece com raiva? Não, isso não é raiva, isso eu acho que é uma expectativa",
Então, explicar o que é expectativa, às vezes, para o autista é tão complicado, porque às vezes nem eu sei exatamente, né, mas eu vejo que muitas vezes o autista ele cria expectativa a partir desses comportamentos, igual você comentou, né, quando, o seu pai já esperava o seu abraço, ele estava criando uma expectativa e que às vezes poderia vir ou não, e aí vem a frustração, né, e ajudar também a entender o que é a frustração, eh, alegria, né, enfim, eu acho que vem muito de nomear mesmo cada situação, cada fenômeno, cada informação mesmo que vai sendo que ele vai vivenciando, né, e às vezes é importante, né, o terapeuta também, é importante ir olhando para dentro, e nomeando aquilo que ele está sentindo, às vezes uma desorganização, o que que é essa desorganização? É uma desorganização mental ou é desorganização emocional? Né, porque às vezes é só o mental, às vezes é só o emocional. E aí quando eu falo só, não é minimizando, né, é uma forma de falar que eu ainda não encontrei outra forma, que é uma coisa que eu venho buscando também. Outras formas de para justamente não sentir o outro, não sentir que eu estou diminuindo, às vezes, a dor, a angústia. Mas é isso, conforme, vai trazendo as situações, vai entendendo, nomeando, né, as situações, vai entendendo esse comportamento para os próximos comportamentos, para as próximas situações, desculpa, parecido. Né, porque a gente vivencia várias situações muito parecidas, e às vezes se eu entender uma situação, vai fazendo sentido para outras situações que eu vou vivenciando. Eu acho que é muito disso, sabe, Gabi, Uhum. de ir nomeando cada uma dessas. De fenômenos e comportamentos, né. Sim, Eh, fenômeno do gente, comportamento. tem um cachorro aqui que se eu nossa senhora, se a mãe não te dá atenção não, vem, sobe. Acho que tá pouquinho pra vamos? Pronto, Aí. pronto, vem participar. É o cachorro terapeuta, gente. A Sol, ela só não tem diploma. Ai, espera aí que ela só não tem diploma, mas só tem horas de atendimento ou tem demais. Eh, quando eu estava morando com a minha mãe, aí ela sempre fica comigo, né, sempre ficava comigo no quarto enquanto eu estava atendendo. E aí eu saía, minha mãe falava: "Trabalhou muito, né, Sol, já recebeu o seu salário?" Mas tá, né, porque, eh, uma coisa ouvindo, a sua fala agora que eu fiquei pensando, é assim, quando a gente escuta, né, uma coisa que faz com que aqui na comunidade Obá a gente fala sobre as intervenções ABA ou as nossas críticas e questionamentos sobre a postura dos profissionais, é quando eles falam a única abordagem com evidências, né, a intervenção baseada em evidências, e se desconsidera as demais abordagens. Então, baseada em evidências, que né, para o autista, e eu acho isso um desfavor, e não só para o autista, para qualquer porque quando você estuda psicologia, você qual é o objetivo de estudo da psicologia se não o comportamento humano? Então você está constantemente analisando o comportamento, observando o comportamento e, possibilitando, intervenções, experimentações e tudo mais. Existem várias formas de se fazer isso, né, Uhum. mas é muito desrespeitoso quando a pessoa fala, a única abordagem, né, com base em evidências, isso é um desrespeito profundo, principalmente em relação ao atendimento do autista,
porque aí está se desconsiderando toda uma história, todo um conhecimento, todo um leque de conhecimento científico eh, sobre comportamento. E aí, você vem do psicodrama, minha base também foi o psicodrama, depois a Gestalt, e o tempo todo o que a gente tá convidando a pessoa a fazer é se experimentar no seu próprio comportamento. Trazer o seu significado, não sou eu te colocando um comportamento que eu parto do princípio que é o correto. Não tem correção, não existe correção de comportamento autístico ou neurodivergente. É como você se sente neste lugar, ou quando você age dessa forma, como você se sente. Inclusive no meu fechamento, a época quando eu trabalhei isso na terapia, era um lugar de muita proteção. Eu não queria sair de lá. E toda a condução da Ana Paula não era de me arrancar do meu fechamento, era de me experimentar. Você quer experimentar? Colocar a Uhum. cabecinha para fora aí, né, do buraco e ver o que está acontecendo? Vamos experimentar isso? E aí o psicodrama ele te possibilita experimentações concretas, né, no corpo, na vivência. Aí você vai, constrói ali com as almofadas ou com o que tiver à sua disposição uma situação em que você pode ir lá experimentar, nem quer nem experimentar, ok, que eu fique ali semanas, Uhum. sessões no meu na minha caverna e não quero sair, como é para você estar aí? E se eu estiver bem? O terapeuta Uhum. vai fazer o quê? Então Uhum. essa coisa uma coisa que me confortava muito como tanto no psicodrama como na Gestalt terapia, é que eu não era a pessoa detentora do grande saber que tinha que dar algo para o paciente ou, Uhum. eh colocar algo para ele ou saber o que ele tem ou não que fazer. Uhum. Aquilo vem dele, vem da necessidade do corpo dele, eu que preciso estar ali atenta para isso, observar isso. Uhum. E aí eu queria fazer um comentário sobre você e te perguntar, né, como é que você vivencia isso? Porque assim, a gente convive, né, eu e você, a gente já convive há bastante tempo, ó o outro querendo subir no colo aqui também, o Snow. E, desde que você e o Júnior, eh, formaram uma família e que a gente começou toda essa descoberta do autismo, né, eh você começou a me acessar muito, você começou a me observar muito e você, faz observações do meu comportamento que ninguém da família nunca tinha me falado. E aí eu pergunto, né, por que que as pessoas não falam isso? Será que elas ficam constrangidas ou será que é porque elas não percebem? O que que acontece? Uma dessas coisas é o tremor, né, o tremor da Uhum. cabeça, o tremor da mão, o tremor da fala, o tremor da boca, o de tudo, né. E aí, e aquele dia são 2 situações muito assim, né, que eu fui na casa era o aniversário de uma priminha nossa, e a gente foi lá pra casa da minha avó, e estava lá os familiares, aquela reunião de sempre, né, era família, estava eu, o Weber, aí você e o Jota. Eu fui pegar refrigerante, tal, fui beber, né, e Hum. aí você mencionou sobre o tremor, né. E eu falei: "Pois é, né, as pessoas", e isso, assim, para falar que eu estava num ambiente familiar, conhecido, e toda aquela ativação no meu corpo, e que sempre aconteceu. E o que que eu fazia? Eu ia para o quarto. Eu sempre estava num quarto ou numa sala, afastada de todo mundo. Ou então quando a gente estava no bar e a Clarinha teve a cãibra lá, e eu fiquei eu queria fazer a cãibra dela parar de qualquer forma ali, porque aquela coisinha em sofrimento, e aí eu fiquei bem ativada, né, porque o meu organismo Sim. é muito ativado mesmo, e você falou: "Gabi, você ficou mais, ativada depois, né, da crise da Clara, né, porque aí aumenta meu tremor e tudo mais". Fala dessa essa sensibilização, essa
não tô achando a palavra, mas essa habilidade que você foi desenvolvendo, eu tô falando de mim, mas eu sei que isso acontece com o Jota, com o Henrique, com seus pacientes, e sei que o pessoal da escola do Henrique e outras pessoas, têm solicitado a sua orientação de como perceber: "Ó, tá entrando em crise", que é aquele indicador ali, Uhum. minutos antes, segundos antes, né, aqueles indicadores corporais. Fala desse aprimoramento dessa percepção sua. Então, Gabi, eu sou muito observadora desde que me entendo por gente, né, inclusive era uma coisa que eu precisei desconstruir muito, porque vai lá nos rótulos, né, "A gente não pode observar, para de olhar", e não, eu acho que a gente tem que observar sim, tem que ser algo de muito respeito. Eu falo muito, uma das primeiras coisas que eu falo para o paciente quando chega a primeira vez, a gente vai trabalhar no seu tempo, dentro daquilo que você consegue vivenciar as situações. Se no dia você falar assim: "Olha, eu só quero falar, mas eu não quero olhar para isso", a gente vai só falar. A gente não precisa olhar por outro ponto de vista naquele momento. O dia que você se sentir bem, a gente volta naquilo. E eu venho, trabalhando muito essa questão da observação, inclusive, Gabi, já observei outras coisas a partir dos meus estudos, com relação a você, depois a gente pode até trocar, se eu estou equivocada ou não, Depois eu vou ter que mas pagar a terapia, mas pode mandar a conta, claro que eu quero saber. mas aí eu venho muito nessa observação, porque depois que o Jota pegou o diagnóstico dele, ele parou de mascarar, né, porque ele trazia muito, as pessoas viam ele com muita leveza, e ele relata que não, que no a vivência dele no meio das pessoas não era tão leve assim. Então, a partir do momento que ele pegou o diagnóstico e dentro de casa ele parou de mascarar, falei: "Agora eu preciso encontrar as formas de entender ele melhor", porque, ele brinca falando sério, algumas coisas, né, em alguns momentos ali ele hoje mesmo, ele brincou comigo falando sério e ele: "Nossa, você acreditou em mim, eu tô brincando", né, e é isso, às vezes ele fala sério, sorrindo, e brinca falando sério. E aí eu comecei a observar a afeição, a face dele. E aí eu fui olhando os mínimos as mini, mudanças na no rosto mesmo, né, ou corporal também, em alguns momentos. E aí a mudança dele é no olhar. Então, e aí agora ele arrumou um óculos escuro, porque ele é fotossensível, então pode ser de dia ou à noite, ele tá com esse óculos com a lente mais escura e eu falo: "Eu quero quebrar esse óculos, porque é aonde eu sei se como que você tá", né. E aí em alguns lugares eu solicito: "Olha, eu gostaria que você colocasse o outro óculos", né, e às vezes a gente vai em reuniões ali de família, e aí eu peço: "Olha, eu sei que a luz vai te incomodar, mas você pode usar o óculos, porque aí eu sei a hora de te chamar para ir embora". Porque a mudança, antes que ele entre num lugar desconfortável que outras pessoas vão perceber, porque aí a mudança vai para o corpo, antes que outras pessoas às vezes percebam e que ele não eu evito que ele, o Henrique, entre em sofrimento, em determinados não, qualquer lugar, eu olho os olhos dele, é no olhar, o jeito que ele olha é é diferente, eu não sei te falar qual que é essa diferença, porque é muito mínima, né, e quando eu vou falando isso, eu me lembro de uma cena onde a gente estava num churrasco, logo que eu soube do diagnóstico do Henrique, e estava assim, estava eu, o Jota, o Henrique e o casal, o dono da casa que a gente estava. E aí o Henrique começou: "A gente está atrasado, a gente está atrasado". "Henrique, a gente está atrasado para quê? A gente não vai fazer nada". "Mas a gente está atrasado para ir para sua casa".
E aí, o que que eu fui entender? Aí ele pegou a mochilinha dele e foi lá pro portão, tipo assim, vamos embora, né? E aí, o que que eu fui entendendo? Que aquele lugar estava barulhento para ele, estava incomodando, né? Em alguns momentos ele chegava e falava assim, tá doendo meu ouvido, a gente colocar. Aí apertava, a sensação era que estava infeccionado o ouvido dele. A gente punha um remedinho, sarava, assim, ai, parou de doer. Mas aí eu fui entendendo que não é isso, né, não era uma infecção de ouvido, era o barulho, muita gente, muito estímulo, né. E aí o que eu venho aprimorando é muito dessa questão dessa observação que eu vejo que é natural, né. Eu acho que eu nasci com essa observação nesse sentido, porque eu lembro, assim, de muito pequenininha eu observar os comportamentos, observar as pessoas, eh, a as relações, né, nos lugares, e eu ser chamada a atenção mesmo. Olha, não pode, né. Hoje eu tenho talvez uma profissão, que me dê essa liberdade de observar, e eu acho que quando eu falo para o outro, né, não só para o meu paciente, mas para a pessoa que está na minha vivência, eu conto para ele o funcionamento, a quando que eu percebi uma alteração, uma mudança ali naquele local, isso vai dando, eu acho que isso é mais um gatilho para empoderar a pessoa, para ela poder ir tendo autoconhecimento, autopercepção, para que em outros momentos ela vai, podendo dizer para ela mesma, em primeiro lugar, que aquilo está me incomodando ou não, que tá bom, ou eu quero mais do que aquilo, ou não quero. Eu experimentei essa reunião e agora eu sei que eu não quero ir mais, né? Então, nas próximas vezes, eu não vou, porque eu já experimentei e entendi que não me faz bem. Então eu vejo, muito disso, Gabi, nesse compartilhar com a pessoa essa observação, no intuito de ser mais um ai, fugiu a palavra, mas de ser Eu acho que mais uma coisa que vai libertar a vai pessoa de alguma. validar. É É, muito de um lugar de validação, a gente se sente muito validado e também. a gente se sente muito visto. Porque eu Sim. eu eu não preciso esconder de você. Quando eu tô com você, eu sei que eu não preciso esconder de você, que eu preciso fazer força para o meu corpo não tremer, que eu não Uhum, preciso fazer força para transparecer que eu tô bem ou de qualquer forma, né. Isso é muito libertador e torna a relação muito segura, né, uhum, pra gente simplesmente ser, né. Eu uhum, queria te fazer uma última pergunta para a gente encerrar, porque assim, toda a sua narrativa, né, da sua vivência como pessoa neurodivergente, eh, tanto com a dislexia quanto TDAH, porque eu conheço uma neuropsicóloga que não tem dúvida do seu TDAH, né. Então, eh, tem um elemento na sua fala que é muito similar ao que a gente vê das pessoas autistas, e das pessoas com TDAH, e das pessoas com dislexia, e agora as pessoas de altas habilidades, que é o mask, que é o mascaramento, né, a camuflagem, e que ela é um mecanismo de defesa que a gente já estudava, né, sempre estudou na psicologia, Freud já falava dos mecanismos de defesa. E o masking, ele é nesse lugar de estratégias que a gente se coloca, né, de copiar comportamento, de observação, às vezes comportamentos que a gente escolhe copiar, às vezes comportamentos que a gente introjetou inconscientemente sem perceber também, e depois desconstruir essa máscara, essa persona, é muito doído, a gente se sente muito vulnerável para ir viver, né, a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade. Então, na sua fala como pessoa neurodivergente, está permeado
dessa coisa do mascarar, e você ainda está no momento de desconstruir isso para você, né, ainda é tudo muito recente. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque isso é um fenômeno que não é característico do autismo, é um Uhum. fenômeno que, já era estudado em muito mais tempo, mas que a comunidade autista começou a dar uma importância grande para isso na pesquisa e falar: "Olha, né, existem pessoas, isso na vida adulta já são pessoas que já criaram muitos mecanismos". Hum. E aí agora eu vejo em outras comunidades do TDAH, de altas habilidades de superdotação, também olhando para o mascaramento. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho do quanto isso permeia a neurodiversidade, né, como é que você vivencia isso em você nesse momento que você está se desconstruindo das personas, das máscaras, das estratégias, como é que você está vivenciando isso? É. Eu mascaro é igual eu falei, né, em algum momento aqui, eu me permiti em um primeiro momento, até antes dessa autoidentificação, o sair do mascaramento depois que eu casei, né, eu sinto que eu pude ser realmente quem eu era. E dentro da neurodiversidade, dessa identificação, eu tenho usado cada vez mais menos as máscaras, né, então eu eu não sei expressar com palavras exatamente uma resposta para essa pergunta, Gabi, porque, né, é muito novo realmente essa desconstrução a partir da neurodiversidade, da minha neurodiversidade. Mas é isso, eu tenho onde eu estou hoje, eu tenho liberdade para experimentar sem ser julgada, eu tenho, sem me sentir pelo menos julgada, né, experimentar uma, 2, 3 vezes, né, trocar, eh, com com o Jota, muitas vezes, com você, né, com as outras pessoas. E na medida que eu vou trocando, experimentando, eu vou tirando as máscaras, né, igual eu acredito que em um outro momento, eu não iria falar para o meu paciente que eu estou desorganizada mentalmente, que às vezes eu não iria queria fugir a palavra, né, e eu acho que isso é muito empoderador, poder dizer: eu não" mentalmente tem uma confusão aqui nesse momento, e por isso está fugindo a as palavras, mas a gente chega lá, e a gente vai construindo isso. Eh, eu acho que é isso, Gabi. Sim. É porque uma coisa que também tinha me chamado a atenção também, na sua narrativa e que é uma narrativa que eu estou vendo nas outras comunidades, pra acompanhar e ver, né, não só vivenciar a bolha da comunidade autista ali. E é muito interessante começar a ver a comunidade TDAH, a comunidade de altas habilidades de superdotação, a comunidade autista, eh e o perfil de cada comunidade, como se dá mais dos discursos comuns. E você vai ver, um discurso comum, porque a gente remete às crises, crise de exaustão, né, que é o burnout, ou então, a crise de desligamento, que é o shutdown, ou a crise nervosa de irritabilidade, tal, que é o meltdown. E e a gente começa a ver que as comunidades do TDAH e altas habilidades também, e quero procurar para ver a galera da dislexia e outras neurodiversidades, outras neurodivergências, eh, eu acho que a gente só consegue começar a perceber esses momentos de descompensação,
ou de desorganização, quando a gente começa a se libertar das máscaras, né, porque no Hum, decorrer de uma vida toda a gente aprendeu a dissociar do corpo, a não prestar atenção naquilo, a ter que dar conta, depois aquilo vira alguma somatização, vira algum processo, vira alguma explosão e a gente não sabe da onde aquilo está vindo, né. E aí hum, quando você, porque também a gente ainda não tinha conversado, né, não tinha tido oportunidade ainda e você mencionou essa situação em que você se percebeu mais desorganizada, e de você também começar a perceber, né, os indicadores, né, que foram gerando, ou como a galera do da análise do comportamento gosta de dizer, que é os antecedentes, que eles sempre estão lá de fato, a gente só consegue fazer isso à medida que a gente vai desconstruindo as máscaras, né, porque o processo de dissociação, então isso era uma coisa que eu queria observar aqui, né, que o seu relato, ele traz muito isso, que é uma vivência muito comum entre as neurodivergências, em função da necessidade de ser aceito, e aí a exaustão que vem pelo esforço cognitivo, pelo esforço de controlar comportamento, de hum. calcular comportamento, e aí eu achei que era importante trazer isso, assim, né. É, Se que você que a quiser gente comentar alguma vai coisa sobre isso. não, é que aí eu fui que é isso, né, a gente vai puxando na memória, e aí eu fui vendo, né, características dessa desorganização. Tem 10 dias que a Clara tá doente, 10 dias que eu não durmo, porque ela não tá dormindo direito. E aí isso já vai mais um componente. Essa questão de calcular o que que eu posso, o que que eu não posso, como que eu vou me comportar em determinados lugares, isso também é exaustivo, né. Era isso que eu queria comentar a partir disso que você Uhum, falou agora. uhum. Marília, obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui, como uma boa pessoa neurodivergente, a gente sabe que não é fácil, porque o nosso nível de autojulgamento, e não só uma questão que os traumas, né, a gente, vivencia muito isso, o autojulgamento, o crítico interno, e até aprender. Até isso é um aprendizado que a gente tem depois para processar, integrar e sair de ficar remoendo as coisas, né. Então aqui, na nossa semana de celebração da neurodiversidade, uma coisa que eu quis trazer era justamente essa vivência de que a gente se atrapalha pra caramba, a gente fala coisa errada, a gente bate no microfone, esquece palavra. Que eu ia falar mesmo? Ou então você quer terminar um assunto, você não sabe exatamente como terminar e a gente termina: "Então é isso", Então só né, só que a gente fica depois, a gente fica remoendo cada coisinha que a gente percebeu que foi uma sim, falha. Co Olha que coisa perversa, não foi falha, por que que foi uma falha? Por que não foi uma possibilidade? Por que não foi é um comportamento. E aí a gente vai para um lugar de julgamento, né. é. E aí, inclusive, quando a gente fica nervosa, né, e se atrapalha tudo no início da entrevista, e aí eu fiquei lembrando do Leonardo falar, né, que aí passa anos com aquilo gerando culpa, né. Eu tô aqui, a gente tá Sim. no final da Você tá entrevista lá, e eu né. ainda tô na culpa lá atrás. Aí você pega um bilateral lá, faz um bilateral para dessensibilizar essa emoção, ou então uma técnica também, o EFT, que também faz a gente sair dessa informação que está presa no nosso corpo, né. Uhum, Mas sim. agradecer então sua participação aqui, o seu relato eh, tão autêntico, tão sincero, né, porque eu sei que não é fácil a gente estar aqui falando das nossas, fragilidades, que foi ensinado pra gente que é uma fragilidade, e que é uma coisa que a gente ainda está se
se empoderando, ainda está se fortalecendo, mas que a gente já tem um entendimento muito diferente daquele, né, tem que só Uhum. processar e contar para a criança, né. Reparentalização, que eu gosto dessa palavra, agora é assim, a gente mesmo fazer a nossa reparentalização, de Sim. cuidar da nossa criança, tal. Obrigada, Marília, Obrigada. e convido vocês a continuar com a gente na semana de celebração da neurodiversidade. Até logo.